Pois é, pessoal, mais um editorial para vocês, domingão abençoado hoje. Vamos entender tudo que está acontecendo na República das Bananas. Pois é, parece que o sistema realmente está de olho no ministro do Supremo Alexandre de Moraes, louquinho para pegar ele. E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Então, presta muita atenção, o sistema já está articulando. Há quem diga que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes é uma vontade do próprio Lula, que vai estar indicando aí, além da vaga do Barroso, mais um nome para o Supremo Tribunal Federal. Garante, né, que caso a direita ganhe ano que vem, ela não vai ter direito de enviar nenhum ministro do STF. Ou seja, é um jogo, é um xadrez e você precisa entender as regras desse xadrez. Você está preparado? Então vem comigo. Bora começar falando dessa matéria aqui. Antes disso, você se inscreve no canal, curte e compartilha. O Diário do Centro do Mundo, ou melhor, o DCO, Diário da Causa Operária, que é ligado ao partido PCO, fez uma publicação agora há pouco. Nessa publicação, ele fala corredor da morte para Alexandre de Moraes. O que isso quer dizer? Qual a implicação desse tal corredor da morte para Alexandre de Moraes? Análise política da semana. Alexandre de Moraes, no corredor da morte? O presidente do PCO diz que caso o Banco Master expõe crise no STF e fala sobre avanço da censura no país. Durante uma entrevista, o presidente do PCO disse que o Alexandre de Moraes está com os dias contados, que é questão de tempo até que realmente chegue até ele a resposta do próprio sistema, eliminando o Alexandre de Moraes. A gente já tinha dito em alguns editoriais que o próprio sistema poderia querer, né, eliminar o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes foi longe demais. Corredor da morte. Ao analisar o impacto para Alexandre de Moraes, o Rui Pimenta afirmou que o ministro entrou no corredor da morte, expressão com a qual indicou que Moraes passou a operar sobre o risco real de queda política. Se ele vai ser executado ou se ele não vai, nós vamos ter que ver, disse o Rui Costa, né, que é o presidente do Partido da Causa Operária. Lembrando que é um partido de esquerda, né, totalmente à esquerda. Agora, o que me chamou muita atenção nessa história toda, o que me chamou a atenção? A imprensa está indo para cima do Alexandre de Moraes, não está recuando um momento sequer. Dá uma olhada nessa publicação da Roma News, está em todos os jornais, é republicação de uma matéria da Globo, tá? Então tem vários jornais publicando a mesma matéria. Ações da mulher de Moraes no STF e no STJ vão de 27 para 152 após o marido tomar posse, aponta levantamento. Ou seja, a mídia está fazendo o dever de casa. Ontem eu estava assistindo o canal do MEI, onde tem o Pedro Doria. Ele é de esquerda, mas é uma esquerda sensata. O cara fala algumas coisas interessantes. Eu gosto de assistir o Pedro Doria. Assim como também tem o próprio Portal do José. É óbvio que da mesma forma que nós criticamos o Lula, eles criticam o Bolsonaro, eles são da esquerda. Mas eles estão tomando, né, uma postura bem, vamos dizer assim, bem sensata. Estão fazendo críticas. O Eduardo Moreira, que é lá do ICL, que também é outro canal de esquerda, tomou para si como meta de vida derrubar o Alexandre de Moraes. E quem sou eu para atrapalhar? Deixa o rapaz trabalhar, né? Então, assim, o que a gente está vendo hoje é que a imprensa tomou agora outro lado. Antes, o alvo era Bolsonaro. Bolsonaro já foi eliminado do jogo político. Agora é eliminar o Alexandre de Moraes, volta o Supremo Tribunal Federal, que começa a ter novamente áreas de normalidade, né? Veja essa matéria do Guia do Investidor. Aqui ele quase que afirma: o Moraes fez pressão na PF e no Banco Central para evitar a liquidação e a investigação do Banco Master. Há pressões pelo Banco Master, alegações de interferência de Alexandre de Moraes na Polícia Federal e no Banco Central geram polêmica em Brasília e na Faria Lima. Vem cá,
olha que interessante. As associações bancárias, né, saíram agora em defesa do Banco Central contra o STF e contra o Alexandre de Moraes. É a Faria Lima tomando um lado literal contra o Alexandre de Moraes e contra o STF. Olha, eu já tive algumas lives com o Isaac Sidney. O Isaac Sidney é o diretor da Febraban. Eu, Paulo Ganimi e Isaac Sidney já tivemos algumas lives juntos lá no passado. E eu vou falar uma coisa para vocês. A defesa dos interesses da Febraban está acima de qualquer coisa. E quando o Isaac Sidney entra no jogo para bater de frente com o Alexandre de Moraes, é que, como disse o próprio Rui Pimenta, provavelmente ele já está no corredor da morte mesmo, ou seja, a morte política, né? Então é porque a Faria Lima dessa vez quer eliminar o Moraes. E aí, para que vocês entrem um pouquinho mais nesse jogo e vejam que agora virou, não é a direita que quer a cabeça do Moraes, é a esquerda, é o centrão, é todo mundo, é direita, esquerda e centrão, todo mundo quer. Dá uma olhada nessa matéria da Tribuna da Bahia. O Otto Alencar é um senador baiano, do PSB, partido do Alckmin. Olha o que o Otto Alencar falou. Otto Alencar defende a apuração com provas em caso envolvendo Moraes e Banco Master. O Otto Alencar afirmou que as alegações de suposta pressão do ministro Alexandre de Moraes sobre o Banco Central em favor do Banco Master precisam ser investigadas. Olha. Né? Agora o que a gente está observando é que a esquerda, o sistema da esquerda, de senadores como Otto Alencar, sempre, né, ferrenhos, agressores do modelo Bolsonaro de governar, agora estão indo para cima do Alexandre de Moraes e defendendo uma fiscalização ferrenha em cima do Alexandre de Moraes. O senador Alessandro Vieira, que também não é nada bolsonarista, também defende o impeachment abertamente do Alexandre de Moraes. Ou seja, se até a galera da esquerda agora está indo para cima do Alexandre de Moraes, o Centrão já não aguenta mais o STF, quem vai salvar o STF? O povo? Pode ter certeza que não. Então, eles estão buscando, na minha visão, uma saída honrosa para o ministro Alexandre de Moraes. O próprio ministro Alexandre de Moraes vai acabar fazendo um acordo. O próprio ministro Alexandre de Moraes vai pedir para sair, para não ficar inelegível, provavelmente vai entrar para o mundo político, vai virar ministro do Lula, se o Lula ganhar ou alguma coisa nesse sentido. Então, eles vão buscar uma saída honrosa, fica o Toffoli, pede para sair o ministro Alexandre de Moraes, abafa-se o caso do Banco Master, porque não envolve só a alta cúpula do Judiciário. O pessoal lá do Legislativo, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado, está atolado até o pescoço nesse caso do Banco Master. Então o resultado final vai ser exatamente esse. O Moraes pede para sair, vai se afastar, o Lula coloca outra pessoa no seu lugar e está tudo lindo e maravilhoso na República, né? E aí, o ministro Alexandre de Moraes, para tentar abafar o caso, criar uma cortina de fumaça, aproveitou o caso do Silvinei Vasquez, que foi um cagão, desculpa aí o palavreado, né? É coisa que a própria esquerda está criticando o Silvinei Vasquez, mas realmente a ação que o Silvinei Vasquez fez foi estranha demais, né? Foi fora da lógica, né? Ou seja, o Silvinei Vasquez tentou, né, fugir do Paraguai, pelo Paraguai, para El Salvador. Então ele ia para o Panamá, do Panamá ele ia para El Salvador com um passaporte falso. Como ele não fala espanhol, ele estava com um passaporte nativo paraguaio. Nem era falso, né? Quer dizer, era falso. Por quê? Porque ele pegou um passaporte real, existente, de um cidadão paraguaio, colocou a foto dele no lugar, então foi falsificado, né? Foi fraudado, falso, é diferente, então foi um passaporte fraudado, uma cédula fraudada, feita no Paraguai, mas não fala espanhol. Como que um cidadão desse, que não fala espanhol, né? E aí o que aconteceu? Ele colocou um esparadrapo no pescoço, disse que tinha um câncer no pescoço, estava com câncer no pescoço, e
que não podia nem falar e não conseguia nem ouvir nem falar. Então ele ia se passar por um surdo-mudo para poder passar, mas isso chamou atenção. Quando pediram para fazer vistoria, abriram a mochila do Silvinei Vasquez, o passaporte brasileiro do Silvinei Vasquez estava lá dentro da mochila. E aí é óbvio que chamou atenção. O ministro Alexandre de Moraes, vendo essa tentativa de fuga, usou o caso Ramagem, usou o caso Silvinei Vasquez como argumentação, mandou prender mais 10, fazendo assim uma cortina de fumaça, tentando tirar o holofote do caso Banco Master. Nem isso funcionou. Vieram umas 2 ou 3 notas da imprensa falando sobre o caso Silvinei Vasquez e todo mundo voltou para falar do Banco Master, para fritar o Alexandre de Moraes. Ou seja, o resumo final da ópera é que a imprensa está disposta a brigar com o Alexandre de Moraes. Platô BR. Efeito Silvinei. Moraes determinou a prisão domiciliar de outros 10 condenados. A decisão foi tomada por ministro após tentativa de fuga do ex-diretor-geral da PRF. Também foram impostas medidas cautelares, como proibição de uso de redes sociais, contato com outros investigados, entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e recebimento de visitas. Tudo isso foi proibido pelo ministro Alexandre de Moraes. Após a tentativa de fuga do ex-diretor-geral da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão domiciliar de outros 10 condenados por participação na trama golpista. É uma aberração. É uma aberração sem precedentes. Você não pode determinar a prisão, né, de uma pessoa por causa da fuga do outro. É a intrascendência das condutas. Um tenta fugir, quer dizer que todo mundo tentou também? Agora, vem cá. No caso Banco Master e Vorcaro, o Vorcaro foi pego fugindo do país. Já está solto de novo, está com tornozeleira, né? Alguém explica isso? E aí eu te pergunto, todos os outros envolvidos no caso Banco Master foram mandados para prisão domiciliar para evitar fuga? Porque um tentou fugir? Não. Vamos dar outro exemplo? No caso da fraude do INSS, tem uma figura que supostamente recebeu 25 milhões de reais em dinheiro, mais um mensalão de 300 mil por mês. Não vou citar quem é a figura, vocês já sabem. Né? Vocês já sabem. E aí, quando surgiu o primeiro indício da fraude do INSS, picou a mula do Brasil para a Espanha. Um outro, irmão do presidente, esse que eu estou falando, supostamente é o filho do presidente, né? O outro que é irmão do presidente, que é vice-presidente da associação que mais fraudou os aposentados, nem investigado é, né? E aí um monte de gente já deu linha, pegou o dinheiro e já deu linha. Mandou prender todo mundo? Não. Mas nesse caso, aqui, né, os bolsonaristas a gente tem que prender, quem sabe cria até uma cortina de fumaça. Vamos lá, o Danúcio publicou uma matéria na CNN, Moraes decreta a prisão de condenados sem ouvir a PGR e sem ouvir a PF. Quebrou o princípio da intrascendência e individualização das condutas, ou seja, um tenta fugir e eu vou preso. O Moraes, uma acusação de que a esposa do Ramagem teve todos os seus bens bloqueados, suas contas bloqueadas, porque o Ramagem fugiu. O que a esposa tem a ver com isso? Agora, joga a PGR de lado, joga a Polícia Federal de lado e fala, eu determino a prisão, não preciso ouvir vocês. Os donos da ação penal é o Ministério Público, não é o juiz. O juiz, ele observa a parte, tudo isso, e toma as decisões. Aqui não. Aqui o juiz, ele toma a iniciativa, não a decisão. Isso não é justiça. Vocês têm que entender que não é. E o ministro Alexandre de Moraes, ele mandou prender esses condenados pelo plano de golpe
sem ouvir a Procuradoria-Geral da República ou a Polícia Federal. E a Carol Rosito traz as informações para a gente ao vivo lá de Brasília. Carol, quais foram as alegações? Boa noite, Carol. Quais foram as alegações do ministro Alexandre de Moraes? Oi, Caio, boa noite para você também, boa noite a todos. Olha, o ministro Alexandre de Moraes determinou de ofício, então, essas prisões domiciliares, né, para evitar novas fugas dos condenados ali pela trama golpista, para evitar exatamente o que o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, tentou fazer, né, fugir. Então, ele não esperou a manifestação ali da Procuradoria-Geral da República, também a manifestação da Polícia Federal, como é de praxe, quando há uma investigação, quando há umas suspeitas, normalmente, né, o ministro sempre consulta a PGR. O ministro decidiu, então, agir rapidamente para evitar, nas palavras dele, novas fugas desses condenados. Você trazia aí, neste sábado, a polícia, então, a Polícia Federal cumpriu por determinação de Moraes, prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica contra 10 condenados pela trama golpista. Apenas um dos alvos não foi encontrado. Trata-se, então, de Carlos César Rocha, presidente do Instituto Voto Legal. Segundo os advogados, ele trocou de endereço e decidiu não informar aonde estava, né? Então, a partir de agora, a PF já o considera foragido. Os mandatos foram cumpridos no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e também aqui no Distrito Federal. Além da prisão domiciliar e do uso da tornozeleira eletrônica, o ministro também impôs outras medidas cautelares, Caio, como, por exemplo, proibição do uso das redes sociais, contato com outros investigados, entrega de passaportes e também a proibição de visitas. Pois é, né? Tentou gerar a cortina de fumaça, alguns jornais falaram sobre isso, mas a repercussão continua sendo o Banco Master. O passaporte utilizado por Silvinei Vasquez era legítimo, afirmam as autoridades. O ex-diretor-geral da Polícia Federal foi preso nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai. Em conversa com a imprensa, o diretor de imigrações do Paraguai, Jorge Conafeter, afirmou que o passaporte utilizado por Silvinei Vasquez, e diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, é legítimo, pertence a um cidadão paraguaio. Só que ele foi fraudado. Eles mudaram a foto, né, do cidadão paraguaio ali. E aí, né, teve a determinação nessas ordens do Alexandre de Moraes da prisão domiciliar do Felipe Martins. E o seu advogado é o Jeffrey Checchini, que vai fazer a defesa, né? Está fazendo a defesa, o recurso agora, para tentar colocar o próprio Felipe Martins em liberdade de novo. Lembrando que o Felipe Martins sempre teve reputação ilibada, sempre manteve uma conduta exemplar no cumprimento das medidas cautelares e agora, né, foi para a cadeia por um ato de terceiro. Agora, o que está me chamando a atenção é que a imprensa está dando vez e voz agora ao advogado, ao Jeffrey Checchini, coisa que não fazia até pouco tempo atrás. Quando vinham os abusos do Moraes contra os presos do 8 de janeiro, eles simplesmente deixavam passar batido, né? Simplesmente ficava por isso mesmo. E agora o que está fazendo? A imprensa está ouvindo as duas partes. A imprensa está ouvindo também o lado, né, da defesa do Felipe Martins. Dá uma olhada, a Band News abriu espaço para o Jeffrey Checchini. Felipe Martins está há 555 dias cumprindo de forma exemplar medidas cautelares restritivas à liberdade. Um dia após a prisão de Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, Felipe Martins é preso por erro de terceiro. Felipe é responsabilizado por comportamento de terceiro. Felipe Martins, embora condenado, todo mundo sabe, o Brasil sabe que foi condenado injustamente, ainda está recorrendo. Não há motivo nenhum para iniciar um cumprimento da pena e essa prisão não é o cumprimento da pena. Na verdade, ninguém sabe o motivo dessa prisão. É o verdadeiro assassinato do direito processual penal. Não se sabe o motivo dessa prisão. É isso que eu tenho a dizer ao Brasil. Não sabemos por que Felipe Martins amanhece no recesso, no dia 27 de dezembro, preso domiciliarmente. A decisão
não traz um motivo para essa prisão. Simples assim, né? Mas, como eu disse, a imprensa dessa vez está fazendo um jogo diferente, né? E está tratando do caso, né? Dando aso à defesa ali para que ele possa expor seus argumentos, né? A CNN também tratou do caso, né? Sobre o Silvinei Vasquez, que foi levado para Papuda após chegar a Brasília. O Silvinei Vasquez chegou aqui em Brasília por volta da 1 da tarde no avião da Polícia Federal. Ele deve seguir preso no complexo penitenciário da Papuda, ali o local conhecido também como Papudinha, né? O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal foi preso na madrugada dessa sexta-feira em Assunção, no Paraguai, durante tentativa de fuga. Ele foi pego quando tentava embarcar em um voo que faria escala ali no Panamá para El Salvador, com um passaporte falso. Ele foi entregue às autoridades brasileiras ainda na noite desta sexta-feira, passou a noite em Foz do Iguaçu, no Paraná, e seguiu aqui para Brasília, então, na manhã de hoje. Silvinei foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 24 anos de prisão em crimes ali na trama golpista, mas esse processo ainda aguardava a fase de recursos, né? Por isso ele aguardava em liberdade, cumprindo algumas medidas cautelares, como, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva dele na manhã de hoje, na verdade ontem ainda, né, nessa sexta-feira, após a tentativa de fuga e o rompimento exatamente da tornozeleira. Na manhã de hoje, a defesa pediu a Moraes que Silvinei Vasquez cumpra ali essa prisão cautelar em Santa Catarina, onde ele mora, para que ele fique mais próximo de seus familiares. A gente segue acompanhando. Pois é, né? Então foi feito o pedido para que ele vá para Papudinha. O Anderson Campos fez uma publicação também, falou, esse foi o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal do Brasil, do governo Bolsonaro, que mais apreendeu drogas na história do Brasil. Perdeu a carreira, perdeu a família e agora perde a sua liberdade. As facções que dominam o Brasil o querem morto. Estamos numa ditadura. É o que escreveu o Anderson Campos e é isso, né? Então, assim, durante a gestão Bolsonaro, foi o período em que mais se teve combate ao crime organizado, apreensão de drogas, e o Silvinei, infelizmente, né, foi esse herói que, diga-se de passagem, cumpriu o seu papel e agora, né, é tratado como um bandido. Vamos lá, voltando ao caso Moraes e Banco Master. Ana Flor, entidades financeiras divulgam nota de apoio ao Banco Central contra o Alexandre de Moraes. A FEBRABAN, através, né, do seu diretor, do Isaac Sidney, fizeram uma nota defendendo o Banco Central. Principalmente no caso do Toffoli, que está querendo fazer uma cariação com o Banco Central. E presta atenção, o que se tem hoje de investigação é que o Toffoli, ele quer fazer com o Banco Central o que ele fez com quem investigou a Lava Jato. Descredibilizar. E se isso acontecer, é o fim total da credibilidade do Banco Central. E aí, para pensar, porque vai ser a fuga total de investidores do Brasil. Quem investirá num país cujo Banco Central não é independente, cujo Banco Central é amordaçado pelo Judiciário? Dá uma olhada nessa nota da FEBRABAN. Eu obtive agora essa nota, ela vai sair em instantes, ser divulgada, e ela é muito importante porque são, deixa eu contar aqui, quatro entidades do mundo financeiro que representam quase 100%, mais de 90% do mundo financeiro. E o que essa nota significa? É, em resumo, uma nota em apoio e solidariedade ao Banco Central, nesse caso do Banco Master. A nota começa já falando que a presença de um regulador técnico e, sobretudo, independente do ponto de vista institucional e operacional, é um dos pilares mais importantes da construção de um sistema financeiro sólido e resiliente. E aí, na sequência,
eles reforçam a ideia de que o Banco Central tem cumprido o seu trabalho. Por que essa nota vem? Ela vem num contexto em que há crescentes preocupações do mundo financeiro em especial sobre esse questionamento da liquidação do Banco Master. A gente sabe agora no Supremo Tribunal Federal uma acariação marcada para terça-feira, determinada pelo ministro Dias Toffoli, em que tem 2 investigados, né, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, porque a investigação era sobre fraude que levaria à compra do BRB, compra do Master pelo BRB, mas também foi chamado o diretor de fiscalização do Banco Central e há possibilidade, eu dei isso ontem aqui na Globo News, do Supremo, do ministro Dias Toffoli, chamar inclusive o liquidante do Banco Master, que é uma pessoa independente, autônoma, que está refazendo todo o balanço do Banco Master, para poder então dizer o quanto há ali de créditos inflados, ativos inflados e quanto existe para tapar o rombo. Temos que lembrar que essa liquidação vem depois de uma investigação que mostra um rombo. O Fundo Garantidor de Créditos vai gastar aí em torno de 40 bilhões devolvendo recursos para pessoas que perderam seus CDBs, enfim, seu dinheiro nas transações do Banco Master. Então é importante a gente olhar para essa nota como uma preocupação do mundo financeiro com o que pode ser um grande estratagema jurídico que leve à revisão, cancelamento da liquidação do Banco Master pela Justiça. E vamos lembrar que o Tribunal de Contas da União, um ministro do Tribunal de Contas da União, também fez esse questionamento ao Banco Central, dizendo que teria sido uma liquidação precipitada. O Banco Central tem até segunda-feira para responder o TCU, um movimento de um ministro que causou espécie entre outros ministros do Tribunal de Contas da União também. Então, há uma grande preocupação hoje sobre um movimento, especialmente na área jurídica, que vai além de investigar as fraudes entre BRB, que é um banco público, que iria comprar o Master com ativos inflados, até mesmo se fala em papéis podres. E o outro é um possível questionamento da liquidação feita pelo Banco Central. Conversando com fontes do mundo financeiro, eles dizem que nunca houve um questionamento que levasse à revisão, ao cancelamento de uma liquidação de um banco, que isso sim pode trazer graves problemas sistêmicos. Então, essa nota é importante a gente dizer, porque ela também cita que o Poder Judiciário pode e deve analisar e sindicar aspectos jurídicos legais da atuação dos reguladores. O Banco Central é um regulador. E o apelo das entidades abaixo, que representam o setor bancário, é que se preserve a autoridade técnica das decisões do Banco Central, para evitar um cenário gravoso de instabilidade. E aí quem assina, Marina, só para entregar para você, Associação Brasileira de Bancos, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, e Associação que representa empresas do setor financeiro de meios de pagamento, ZETA. É um movimento importante de defesa do Banco Central, a gente vai ficar atento a isso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que eu não aposto em deixar os meus recursos no Brasil? Tá? Por que eu optei pelo Uruguai? Entenda, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Para todo mundo que coloca dinheiro numa entidade bancária brasileira, você vai observar se ela tem uma garantia. Esse fundo garantidor ele é de até R$250 mil por operação. Então, se eu colocar R$100 mil e o banco quebrar, esse fundo garantidor me devolve R$100 mil. Se eu colocar 250 mil e esse banco quebrar, o fundo garantidor, que é gerido pelo governo, me devolve 250 mil. Se eu colocar 1 milhão e esse banco quebrar, eles me devolvem 250 mil. Os 750 mil foi para o saco. Já era. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto. Você sabia que o fundo garantidor hoje no Brasil tem um valor total acumulado de 130 bilhões de reais. É muita grana. Mas, por algum motivo,
misterioso da República das Bananas, só esse Daniel Workari e o Banco Master conseguiu estourar 40 bilhões do fundo garantidor. Ou seja, se eu tenho 120 mil, 1/3 do fundo garantidor estourou só com um banco. Ou seja, só com a fraude de um banco. E olha que nem é um Itaú da vida. Imagina se essa fraude vem de dentro do Itaú. O fundo garantidor não dava nem para começar. Você já ouviu falar do Banco Master antes disso aqui? Um ou outro, né? Não é um banco conhecido como um Itaú, um Santander. Não é. Você sabe que não. É um banco que foi enxertado no sistema, pelo próprio sistema, e os bancos estavam incomodados. Por quê? Porque os bancos têm uma concorrência. E os bancos que se prezam sabem até onde pode ir. Só para você ter uma noção, o que o banco estava ofertando? Olha a loucura disso aqui. Eu vou ofertar para você 150% do CDI. 150% do CDI, tá? O que é isso? Hoje a taxa de juros no Brasil está em 15%. Quando eu oferto a 150% do CDI, quer dizer que eu estou te emprestando, não a 15%, aos 15% mais 7,5%, que é mais 50% a mais. Eu estou te emprestando a 22% ao ano, 22,5% ao ano. Mas para isso dar certo, eu tenho que pôr esse dinheiro em algo que me dê, no mínimo, 30% ao ano. O que é raro no Brasil, quase não existe investimento que dê 30% ao ano, que dê 30%. Então, resumindo, o banco te empresta a 22% e vou emprestar para alguém a 30%. Quem dá conta de pagar 30% e ainda se manter vivo com a carga tributária que existe no Brasil? Ninguém. Então, todo mundo sabia que isso aí era fraude. Só que, como o Banco Central falou que estava ok, alguém achou que eles tinham uma fórmula mágica. E quem queria demais foi lá e colocou o dinheiro a 150% do CDI. Isso não existe. Isso não existe. Todo mundo sabia. Tem aí uma cambada de gente que está tudo conivente com isso e sabia do tamanho do problema, né? Ou seja, todo mundo sabia do rombo e deixou correr barato. É por isso que o Brasil não tem credibilidade. Entenderam? Tá? Foi muito técnico, né? Eu vou evitar ficar falando muito de economia, mas assim, muitas pessoas gostam que a gente explique um pouquinho mais sobre essa questão econômica para eles. Mas é isso aí que aconteceu, tá? Foi escancarada a fraude, foi uma fraude anunciada do início ao fim. E agora é saber quem estava blindando e bancando essa fraude, quem lucrou com isso, quem levou milhões com isso aí, tá bom? Obrigado, fica com Deus. E eu volto meio-dia com mais um editorial para vocês. Abração. Pessoal, literalmente o Brasil não é para amadores mesmo, né? O cara que é considerado o pai da urna eletrônica, o cara que criou a urna eletrônica, que trouxe a urna eletrônica para o Brasil, está foragido da Polícia Federal. Por ordem de prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí? É pouco para você? Mas calma que não para por aí não. Tem muito mais coisa para a gente discutir. Tem a questão do Silvinei Vasquez também. O Silvinei Vasquez teve um pedido agora, feito pela defesa, acerca do direcionamento dele para Papuda. Calma, que você vai entender o que pode acontecer com o Silvinei Vasquez, que hoje, né, o cara que mais prendeu bandidos no Brasil sob a gestão Bolsonaro, pode ser enfiado dentro de uma cela junto com os bandidos que ele mandou prender. É mole? Vamos falar sobre isso. Também vamos falar de um caso internacional aqui. Enfim, tem muita coisa para a gente discutir. Esse editorial está repleto de coisas para a gente debater. E também o Banco Master. Meu amigo, tem, assim, muita gente querendo fritar o Alexandre de Moraes. Ninguém está entendendo o porquê. A Heloísa Helena, junto com o PSOL, protocolou um pedido de CPI do Banco Master para mirar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Rensga, né? O trem tá indo para cima com tudo. Vamos entender tudo isso, tá? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar nosso segundo editorial do dia. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família, que não falte o pão de cada dia na sua vida. Fechado? Então vem comigo, vamos entender o que está rolando aqui. Vamos falar primeiro
do caso Silvinei Vasquez. O caso Silvinei Vasquez é o seguinte: Silvinei Vasquez foi diretor da Polícia Rodoviária Federal do Bolsonaro. Ele teve uma atuação impecável, foi o diretor da Polícia Rodoviária Federal que mais fez apreensão de drogas, né? Um cara realmente com uma reputação ilibada. E aí ele foi condenado no suposto trauma de golpe do Bolsonaro, porque, segundo o ministro Alexandre de Moraes, ele teria influenciado com um blitz durante o período eleitoral para que o Bolsonaro, né, pudesse vencer as eleições, entre outras acusações que vêm contra o Silvinei Vasquez. O Silvinei Vasquez tentou fugir para o El Salvador. Ele rompeu a tornozeleira em Santa Catarina, ele que é catarinense, atravessou de carro até Assunción do Paraguai. Em Assunción tentou pegar o voo com documentação fraudulenta, foi pego, sumariamente expulso do Paraguai, porque o Paraguai não aceita pessoas que entram ilegalmente no Paraguai, mandou de volta para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu mandou ele para Brasília, de Brasília ele vai para Papuda. A defesa apresentou um pedido de urgência para que Silvinei não vá para Papuda, que ele vá para uma prisão em Santa Catarina ou na Papudinha, visando a integridade física e psíquica do Silvinei Vasquez. A defesa do ex-diretor da PRF, o Silvinei Vasquez, pediu que ele cumpra pena em Santa Catarina, onde tem familiares, ou seja mantido na Papudinha, unidade que abriga presos com direito a condições diferenciadas dentro do complexo da Papuda, em Brasília. Conforme os advogados, o alojamento principal do presídio não seria seguro para Vasquez, que já teria sofrido, inclusive, ameaças. A Papudinha é a mesma unidade onde o ex-ministro da Justiça do governo de Bolsonaro, Anderson Torres, cumpre pena. Segundo os advogados, ex-agentes de segurança pública e militares, quando custodiados em estabelecimentos prisionais comuns, estão sujeitos a riscos objetivos acrescidos. É óbvio, gente. O cara manda bandido para cadeia. Você acha mesmo que o cara que manda bandido para cadeia vai estar seguro lá dentro da cadeia se manda ele para lá? Né? Ainda mais nesse caso do Silvinei Vasquez aí, que é um absurdo, né? Então, assim, o cara está sendo condenado por uma ilação sem sentido, sem a menor lógica. Então, realmente assusta a situação que está sendo destinada aí do Silvinei Vasquez, né? Realmente espero, né, que ele seja destinado para um lugar mais seguro, mas é o próprio Alexandre de Moraes que vai decidir. E depois de uma fuga, acho difícil, viu? Provavelmente a gente ainda vai anunciar algo pior em relação ao Silvinei Vasquez. Espero que não. Vamos lá, vamos falar de notícia internacional. Moscou condena diplomata a 12 anos de prisão por vender segredos da Rússia aos Estados Unidos. Caramba, né? Olha essa matéria que eu separei para você do The São Paulo News. Um tribunal de Moscou, na Rússia, condenou um diplomata a 12 anos de prisão em um processo de segurança máxima por vender segredos russos à inteligência dos Estados Unidos, enquanto estava em missão no exterior, informou na sexta-feira o FSB, que é o Serviço Federal de Segurança, é a KGB da Rússia, né? Segundo o FSB, principal sucessor da KGB da era soviética, Arseny Konovalov, nascido em 1987, foi considerado culpado do crime de traição. O órgão afirmou que o diplomata repassou informações confidenciais a agentes americanos durante o período em que atuava no exterior. Aí teve essa condenação, né, desse espião russo, né, que acabou atuando em favor dos americanos. Foi constatado que Konovalov, funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, durante uma longa missão no exterior, nos Estados Unidos, repassou de forma proativa informações secretas à inteligência americana, em troca de dinheiro, em grana, declarou o FSB em comunicado oficial. Assim, é a Rússia, né? Não dá para você confiar o que vem de informação da Rússia, assim como a China, são tiranias, né? São autoritários. Não é diferente do que acontece em alguns países aí, não, que a gente conhece muito bem, mas é isso, né? Se o cara realmente fez, é óbvio que o cara merece uma prisão, e veja
que a prisão não se compara. Um crime de espionagem internacional, presta atenção, um crime de espionagem internacional, um crime que envolve entrega de documentos sigilosos, de informações sigilosas do país para um país inimigo, leva 12 anos de cadeia. Aqui passar batom no estátua dá 14, e dependendo da outra situação que você pode, como o Silvinei Vasquez aí, pega 26, 27 anos de prisão, né, por ter feito blitz. É o Brasil. Qual que você acha que está mais recrudescido o autoritarismo? Fala no comentário aí. Mas, entretanto, todavia, contudo, vem chulapa para cá, chulapa para lá, no ministro Alexandre de Moraes por parte da imprensa. A imprensa não está perdoando. E eles estão fazendo um trabalho muito maior do que o da Polícia Federal. Ou, eu acho, isso é achismo, isso é palpiteiro, tá? Eu só estou sendo palpiteiro, isso é opinião, não é fato. Eu acho que a Polícia Federal está vazando dados para a imprensa. Eu acho, tá? Na minha cabeça, assim, não tem como a imprensa tá sabendo de tantas informações. A Polícia Federal teve acesso a todo o celular do Vorcaro. Aqui há uma acusação de que o Vorcaro não costumava apagar as conversas, até para poder se defender, até para poder ter, né, provas o suficientes e ameaça o suficiente para se defender. Ó, se eu for preso, eu tenho prova para levar meio mundo junto comigo. Então, mantinha tudo ali muito bem registrado, né? E aí, agora, né, a cada passo do Alexandre de Moraes, a imprensa vem com mais uma informação. A última é do Lauro Jardim. Olha isso aqui. Em mansão, o Vorcaro recebeu Alexandre de Moraes e políticos para jantar. Essa informação é nova, dia 28/12, atualizado agora. O Lauro Jardim traz a informação de que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, resolveu jantar na casa de um preso, né, de uma figura como o Vorcaro. Está em todos os jornais, caso Banco Master, Vorcaro recebeu Moraes para jantar em uma mansão de 36 milhões de reais em Brasília. Olha a foto do bafaco dele aí, do cafofo dele. Rapaz, isso é muito mais bonita do que a minha. Olha que casona. E olha que a minha casa é nível bom também, mas a dos caras é outro nível, né? Do outro nível. Matéria do Merval Pereira. Limites para erros. Se os cidadãos perderem a confiança nos ministros do Supremo, a democracia estará em dificuldade. A credibilidade já ficará arranhada no caso da Operação Lava Jato. E aí ele compara com a Operação Lava Jato. Fizeram comparações, né, hoje do ministro Alexandre de Moraes com o Sérgio Moro. Cara, alguns jornalistas simplesmente não têm vergonha na cara, né? Porque o que a gente tem que entender é o seguinte: é muito pior, é muito mais grave, é muito mais absurdo que qualquer erro ou falha que possa ter existido dentro da Operação Lava Jato. Falar que a Operação Lava Jato se compara a isso aqui é uma loucura. Agora, saíram novas informações. O jornalismo está partindo para cima com tudo. Veja essa aqui. A mulher de Toffoli já foi sócia do advogado dono do Banco Master. Roberta Maria Rangel integrou o quadro societário do escritório da Ward Advogados, ou seja, ela já foi sócia do mesmo escritório que faz a defesa do Vorcaro, do Banco Master. A Viviane Barche Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, tem um contrato de 129 milhões, segundo a imprensa, com o Banco Master. O Banco Master está envolto até o pescoço em casos de ministros do Supremo, né? A advogada Roberta Maria Rangel, mulher do ministro Dias Toffoli do Supremo, integrou a sociedade do escritório Ward Advogados de Walfrido Ward em 2021. Hoje o Ward é um dos defensores de Daniel Vorcaro, no caso do Banco Master. E aí, mais uma matéria bomba, matéria do El Mundo. Moraes suspendeu a investigação da Receita Federal que mirava a esposa do Toffoli. Cara, é uma blindagem, é uma proteção absurda um pelo outro, né? Em 2019, Moraes travou a apuração da Receita que atingia a esposa de Toffoli. Agora, sob sigilo, no caso Banco Master. Toffoli
opera para blindar Moraes do escândalo. Ou seja, troca de favores. Moraes blindou a esposa do Toffoli sob, supostamente, segundo a matéria, né, uma atuação fiscal gigantesca. E agora o Toffoli tem que atuar para blindar o Moraes, no caso do Banco Master. Mas a esposa do Toffoli, que foi a blindada pelo Moraes, já foi sócia do advogado do Banco Master. Em agosto de 2019, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes paralisou investigações da Receita Federal relacionadas a um procedimento interno que reuniu dados de 133 contribuintes. Entre os nomes alcançados pela apuração estavam integrantes do Supremo, incluindo a esposa de Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. No mesmo ato, Moraes determinou o afastamento de servidores da Receita envolvidos no caso, sob o argumento de ilegalidade na condução das apurações. Você está vendo que o Brasil tem dono, meu irmão. Você está acompanhando que o Brasil tem dono. Tem dono. Tem quem manda nessa república tupiniquim aqui. E se você não seguir as regras, você está enrolado. Você está com problemão. E aí, vamos lá. Não fosse suficiente. Vamos para mais uma loucura? Olha essa publicação do Cláudio Dantas. O pai da urna eletrônica ainda não foi localizado pela Polícia Federal. O pai da urna eletrônica? Sim, né? Olha só, veja isso. A Polícia Federal ainda não encontrou Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, um dos 10 alvos dos mandatos de prisão domiciliares pedidos pelo ofício ontem por Moraes. Numa decisão ilegal e sem qualquer fundamentação lógica, o ministro determinou a prisão do grupo após a tentativa de fuga de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. A defesa de Rocha informou que não mora mais no endereço buscado pela PF e que ainda não forneceu a nova localização. Caso não se apresente, pode vir a ser considerado foragido e ter sua prisão domiciliar cautelar convertida em preventiva. Aí vai, né, para o presídio. O engenheiro foi condenado a 7 anos e 6 meses de prisão domiciliar por produzir o estudo encontrado pelo PL, para questionar o resultado das eleições de 2022. Embora seja um dos maiores conhecedores do voto eletrônico, o STF o acusou de fazer um relatório sem base técnica. Caramba, né? Olha o tamanho disso, né? Olha o impacto disso. O cara é um dos idealizadores, um dos pais da urna eletrônica, segundo a publicação aqui do Cláudio Dantas. Um dos maiores conhecedores sobre o assunto, né, um engenheiro de software, um dos maiores conhecedores é o diretor do Instituto Voto Legal, né, que fiscaliza aí, né, alguns procedimentos eleitorais. E aí o PL contratou o cara para fazer o seguinte: olha, você vai avaliar e ver se a urna eletrônica é sólida ou não. Se não for sólida, nós vamos questionar o pleito eleitoral. Se for sólida, tá tudo bem. Por causa de ter sido contratado, olha a loucura. Você é um advogado, alguém te chama para fazer um parecer, você é condenado a 7 anos de prisão. Olha que doideira. Você é um engenheiro de software, alguém te contrata para fazer um parecer, 7 anos de prisão. Queriam pegar o Ives Gandra Martins, colocar o Ives Gandra Martins dentro dessa trama, falando que ele fez um relatório sobre a GLO, sobre o artigo 142. Queriam colocá-lo, o Ministério Público já estava preparando para oferecer a denúncia, aí descobriu-se que o relatório do Ives Gandra Martins é de muito antes da eleição, que o parecer dele era de muito antes da eleição. E aí ele não foi pego, porque se fosse da mesma época, ele ia estar preso, condenado a 27 anos de prisão. Que Brasil é esse, hein? Que República Tupiniquim, né? Assim como Rocha ontem foi alvo de mandato de prisão domiciliar, o ex-assessor internacional Felipe Martins e mais 8 condenados pela trama golpista, mesmo sem terem violado as cautelares existentes, Moraes alegou o risco de fuga. Para o advogado constitucionalista André Marsiglia, colunista desse site, o ministro usa uma fórmula medieval ao punir pessoas por atos de terceiros. Ele lembra outros casos, como o da esposa de Alexandre Ramagem, da mãe de Carla Zambelli e da filha do Oswaldo Eustáquio. O Brasil não tem mais devido processo legal.
Agora, vamos entender o jeito que o jogo tá interessante. Tá bom. Por quê? Porque até a esquerda está querendo investigar agora o caso do Banco Master. Vamos voltar para o caso do Banco Master. Essa aqui é a Heloísa Helena. Acabou de assumir agora, né, uma vaga dentro do Congresso Nacional. Já chegou descendo a lenha no Lula. E agora, encabeçando... É bom que ela é de esquerda, left people, né, totalmente left people. Encabeçando uma CPI do Banco Master para pegar quem? Quem? O STF, né? Deputada Heloísa Helena protocola a pedido de CPMI do Banco Master. A rede de promiscuidade é que for podre que se quebre. É isso que escreveram aqui. Sobre a CPI mista do Banco Master, que eu e a deputada Fernanda Melchione estamos protocolando. As denúncias apresentadas impactam diretamente servidores públicos do Rio, de outros estados, e criam uma rede monstruosa de promiscuidades diversas, com indícios relevantes de blindagem patrimonial, ocultação de beneficiários finais, possível utilização de mecanismos financeiros para lavagem de dinheiro, evasão de divisas, blindagem de recursos de origem ilícita e fragilidades ou omissões na atuação de órgãos reguladores e fiscalizadores. As CPIs são os únicos procedimentos investigatórios no Parlamento que trazem prerrogativas de autoridades judiciais, possibilitando quebras de sigilos e outros componentes essenciais nas investigações. Não condena ninguém antecipadamente, mas corajosamente investiga. Aliás, como é nossa nobre obrigação parlamentar, pois a fiscalização sempre implica em enfrentamento a estruturas poderosas. Por isso, sempre é convenientemente deixada de lado pela covardia ou pela ética seletiva, que só aceita investigação quando no adversário político, mas sempre protege desavergonhadamente a bandidagem dos seus. Portanto, cabe sim a máxima do sertão: quem for podre que se quebre. É isso aí, né? Continuem, tá? Tem todo o meu apoio, dou parabéns a todos vocês que investiguem, né? Vamos lá, o STF deu um tapa na cara do governo Lula, bom demais. Olha, a gente não pode ser idiota, não pode viver de paixões e emoções. Dentro da política a gente tem que ser racional, dentro das decisões jurídicas a gente tem que ser racional, e aquilo que não é ruim, que dá um alívio, a gente tem que elogiar. Nessa aqui o STF acertou. O Lula, governo Lula, implementou aí a reforma tributária com a ajuda do Tarcísio. Isso me deixou pistola. O Tarcísio de Freitas é um dos culpados de você pagar muito mais a partir do ano que vem, que já está se avizinhando aí. O governo Lula implementou ali a tributação dos lucros e dividendos. Se você tem uma receita acima dos 50 mil mensal ou dos 600 mil anual, você passa a ter uma taxa ali, pode chegar a 10%, né, sobre a distribuição dos lucros. Então presta atenção, você tem vantagem de ter empresa para quê no Brasil? Você já paga todos os impostos na hora que você produz. Pode chegar a uma carga de 34% ou mais. Para distribuir o lucro, você vai pagar mais 10%. É uma aberração, mas o governo Lula só quer uma coisa: só dinheiro para ganhar voto de pobre. Essa é a verdade. Agora, a coisa é tão escancarada, tão nojenta, tão podre, que eles querem comprar votos. Porque para mim, benefício social com a pessoa tendo o direito de votar é compra de votos, sim. Estão fazendo uma away contra o Paulo Bilinski. Nossa, deputado defende que quem recebe bolsa é pobre e não vote. Você recebe benefício do governo. Você tem ali de tudo para votar só para defender o seu benefício. Você vai votar de forma justa? Não. Então o que acontece? A pessoa vai continuar votando na esquerda. E aí o que aconteceu? Para bancar isto, que agora é o Bolsa TDAH, para quem recebe TDAH vai ter direito a benefício do governo. TDAH todo mundo tem. De cada 10, você pode pegar aí que 6 pessoas têm TDAH no Brasil hoje. E aí, quem produz, quem vai ter que distribuir lucro, vai distribuir lucro para bancar, para que essa pessoa que tem a TDAH vote no governo PT.
O STF veio e deu um tapa na cara do Lula, que o Lula já queria começar a ganhar agora, em janeiro, para aproveitar isso para as eleições. O STF prorrogou o prazo para aprovação de lucros, Cássio Nunes Marques, que deu a decisão, e dividendos até 31 de janeiro. Então, se é empresário, está na hora de correr, de buscar socorro, é agora, tá? Maravilha. Busca socorro para você já projetar esses lucros aí, para não ter que pagar esses 10%, abrir uma holding, se estruturar. O ministro Nunes Marques dá mais tempo para empresas se adequarem às exigências da lei que alterou as regras do imposto de renda. E isso é importantíssimo, tá? A gente já tratou dessa matéria aqui, vou pular. Vamos falar da saúde de Bolsonaro. Jair Renan disse que médicos levaram Bolsonaro às pressas para o centro cirúrgico e de que Bolsonaro terá que participar de cirurgia. Pessoal, realmente a imagem que está ruim, tá? Na própria publicação do Metrópolis já estava ruim. Vim ao hospital para visitar meu pai e, assim que cheguei, me deparei com os médicos levando às pressas para a cirurgia. Tentei acompanhá-lo, estar ao seu lado, dar força como filho, mas não permitiram. Estou com o coração na mão. É muita maldade impedir um filho de acompanhar o próprio pai em um momento tão crítico, no lugar do carinho e da presença da família. 2 policiais armados estão nesse exato momento acompanhando meu pai. Dói demais ver essa crueldade com um homem tão bom. Foi o desabafo que foi feito aqui pelo Jair Renan Bolsonaro, né? O Jair Renan Júnior aqui, né? Olha só, o Bolsonaro, a gente sabe que ele está debilitado. O Carlos também fez a publicação, meu pai volta à mesa de cirurgia novamente. Meu irmão Bolsonaro já está aguardando no hospital para mais informações, pois não é possível a visita de mais de um filho no mesmo horário. Para que isso? Meu Deus. Então, os médicos também se manifestaram, né? Ontem ele teve uma crise de soluço muito prolongada. Nossa proposta inicial era otimizar o máximo possível que nós temos disponível de medicamentos. Isso foi feito desde o início da internação, mas a resposta não foi conforme nós esperávamos. Ontem ele teve uma crise de soluço muito prolongada, mais forte, que incomodou profundamente para dormir. Hoje ele já acordou abatido. Como nós estávamos com uma programação até a segunda-feira, não sabíamos que era o dia, aí hoje nós chamamos a equipe que faz esse procedimento, que vai ser o relatório da palavra. Só um pouquinho para ser pelo procedimento do bloqueio anestésico do negro, e agora nós vamos aguardar a resposta, mas já temos uma programação para fazer do outro lado, que hoje foi feito do lado direito, segunda-feira faremos do lado esquerdo. Pois é mais uma operação. A questão do sigilo, né? Questão dos soluços também é alvo, né, de apuração dos médicos, né, para fazer mais uma operação, e aí torçamos para que a saúde do Bolsonaro, né, volte ao normal. Vamos lá. Possibilidade de reversão na liquidação do Banco Master assusta o setor financeiro. Cara, o Banco Master causou um rombo bilionário, ferrou com 1/3 do Fundo Garantidor Brasileiro, e agora o STF está pensando na possibilidade de deixar o Banco Master ativo e funcional novamente, e ainda está pressionando o Banco Central. Possibilidade de reversão na liquidação do Banco Master assusta o setor financeiro. O cenário causaria graves repercussões, como a perda de confiança no poder institucional do Banco Central. Colocaria em um limbo a honra de depósitos pelo FGC e não salvaria o Banco Master. E o pior de tudo, né? A Febraban, os bancos entraram com um pedido oficial aí de apuração do Banco Master e proteção do Banco Central. A própria Febraban e outras instituições de bancos foram nesse sentido. O Cleitinho se manifestou sobre essa vergonha, né? Dias Toffoli sinaliza a decisão sem precedentes de anular a liquidação do Banco Master. Olha que absurdo. Ou o Senado toma vergonha na cara e para o STF, ou o STF vai parar o Brasil.
Olha só essa esculambação. STF sinaliza decisão sem precedentes de anular a liquidação do Banco Master. O Banco Master foi liquidado, porque estava falido, quebrado, devendo todo mundo, e deixou de atuar como empresa. Agora, o Dias Toffoli quer anular essa liquidação para que o banco volte a ser banco, para que ele possa voltar a pegar empréstimo, para que ele possa voltar a dar calote em milhares de brasileiros. Eu quero deixar bem claro, essa situação aqui, gente, não é de esquerda e de direita, não. Porque vários brasileiros foram lesados por esse banco. Tanto brasileiro de esquerda e de direita. Isso aqui é uma esculambação. É uma falta de vergonha na cara. E tem mais, olha aqui, ó. Toffoli rejeita recurso e mantém a criação entre o diretor do BC, ex-presidente do BRB e o dono do Banco Master. Essas partes envolvidas aqui têm que ser convocadas primeiro, um por um. Ele quer fazer uma criação agora. Isso aqui é uma afronta à justiça do Brasil. A gente não pode ficar calado. Vamos entrar agora também com o pedido de impeachment do Dias Toffoli. Vamos pra cima. Vocês não vão me calar. Vamos pra cima, tamo junto. Veja que o Cleitinho é senador e está falando, tem que fazer o pedido também do Dias Toffoli por causa das medidas absurdas, né, em relação ao Banco Master. Isso ainda vai dar muito pano para manga, né? Vai dar muita discussão ainda sobre a questão do Banco Master. Pode ter certeza, eu vou fazer questão de trazer em primeira mão tudo, né, que for possível para vocês. Ainda sobre a saúde, né, do Bolsonaro. Jair Bolsonaro passou por um novo procedimento médico ontem, no sábado, em Brasília, 2 dias após a cirurgia de hérnia. Foi realizado um bloqueio de nervo frênico, etapa prevista para conter crises de soluço. Segundo o médico, tudo ocorreu bem, né? É isso, né? Um novo procedimento está marcado agora de novo. Bolsonaro vai passar na segunda-feira. Tá? Então, a questão de saúde do Bolsonaro permanece, né? Causando aí preocupações, principalmente para os seus apoiadores, tá? Principalmente para os seus apoiadores, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. A gente volta no próximo editorial com vocês às 4 horas da tarde e, se der tempo, eu coloco o das 7 horas hoje para vocês. Combinado? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Meu irmão, o jogo tá cada dia mais interessante de assistir. Sabe, a nossa nova novela é saber um pouco mais sobre o Banco Master. Isso que atinge tanto a nossa vida, afinal, o que está rolando impacta demais, mas demais, a vida de qualquer brasileiro médio. E tá saindo cada coisa cabeluda, mas cada coisa cabeluda que nem condiz muito com o Alexandre de Moraes está envolvido na história, não é? Então, calma, pega aí, senta, pega a pipoca, porque tem muita coisa a mais saindo na imprensa. E nós vamos falar sobre tudo isso com vocês. Vamos falar também sobre o caso Glauber Braga. Pois é, a República das Bananas, não tem jeito. Cada cabeça, né? Cada momento é um flash. Cada momento que passa, vem mais um escândalo. E agora, escândalo que envolve emendas para salvar o Glauber Braga. Vamos falar sobre isso também. Enfim, o Glenn Greenwald, jornalista americano de esquerda, resolveu abrir sua metralhadora contra o Alexandre de Moraes. Cada dia que passa, está mais interessante assistir. Então, enquanto você vai se inscrever, curtir e mandar esse editorial para o maior número de pessoas, nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Traidores. Pois é. Traidores que salvarem o Glauber Braga tiveram 10% a mais em emendas. Olha só. O Glauber Braga é um deputado do PSOL, da extrema esquerda. O Glauber Braga tirou debaixo de pontapés um colega do MBL. Colega da esquerda, sabe? A turma do MBL lá. O Glauber Braga foi e tirou debaixo de chutes e pontapés um cara lá do MBL. Acontece que não é o fato de ter tirado o Constenari de chute que fez com que o Glauber Braga ficasse na mira do Arthur Lira. O Glauber Braga estava fazendo um monte de denúncias contra o Arthur Lira. O Arthur Lira tinha encomendado a cabeça do Glauber Braga para o Hugo Mota. Veja, o Arthur Lira foi quem entregou a presidência da Câmara dos Deputados para o Hugo Mota. O Hugo Mota recebeu a incumbência de caçar o Glauber Braga. Os chutes que o Glauber Braga deu no Constenari do MBL já eram justificativa suficiente. Então, era só tirar o Glauber Braga de lá de dentro para que o
PSOL parasse de confrontar o Lira. O acordo era simples. O que aconteceu foi que o governo Lula surgiu, ofereceu grana, din-din, faz-me rir, para deputados não votarem pela retirada do Glauber Braga, que é um aliado do governo Lula, um aliado do Boulos, que hoje está fechado com o governo Lula. E aí o que aconteceu? Receberam 8%, 10% a mais de emendas esses deputados. O que aconteceu? Com as emendas vindo, o Hugo Mota não conseguiu nem caçar o Glauber Braga. E agora descobriu-se que até a turma da direita, sim, aqueles deputados conservadores, corajosos, bolsonaristas, ganharam 10% a mais também. Alguns, né? Votar a favor do deputado Glauber Braga, do PSOL, foi um bom negócio para deputados federais do Centrão e da direita também. Em média, os congressistas desses dois grupos, que traíram os seus colegas e votaram a favor do PSOLista, tiveram 9,8% a mais de emendas individuais empenhadas pelo governo Lula agora, para passar o final de ano, Natalzão bom demais, né? Na média, os deputados de partidos de direita e do Centrão que votaram para salvar o Glauber Braga tiveram 1,92 milhão, né, em emendas empenhadas desde o dia da votação até sexta-feira. Já os colegas de partido que votaram contra o PSOLista tiveram apenas 1,75 milhão, uma diferença de 10%. No mesmo período, os deputados de partidos de esquerda, do PCdoB, do PDT, do PSB, do PSOL, do PT e Rede, tiveram o maior valor empenhado, 3,33 milhões. O levantamento considerou o voto de cada deputado no primeiro requerimento da sessão do dia 10 de dezembro desse ano, ou seja, governo Lula influenciando, interferindo descaradamente na deliberação das emendas no Congresso Nacional. E em países sérios, só em países sérios, no Brasil não, isso seria classificado como crime de responsabilidade, é crime de responsabilidade do presidente da República passível de impeachment interferir nos trabalhos de outro poder, né? Mas aqui é Brasil. E veja que os partidos de centrão e direita juntos receberam 1,92 milhão, enquanto que os partidos totalmente à esquerda, alinhados com o governo Lula, receberam 3,33 milhões, ou seja, bem mais, né? Mais que um terço a mais. Vamos lá, publicação do Glenn Greenwald, né? Jornalista que está na mira já do Alexandre de Moraes, já faz parte já do inquérito das fake news, está lá incluso, ele que é americano, né? De esquerda, era filiado ao PSOL, se tornou um dos maiores críticos do Alexandre de Moraes muito antes da Malu Gaspar aparecer. Olha só, o Glenn Greenwald fez uma sequência de matérias aqui com críticas ao Alexandre de Moraes. A primeira da Globo. Em mansão, Vorcaro recebeu o Alexandre de Moraes e políticos para jantar. Em seus tempos de liberdade, muita liberdade, aliás, Daniel Vorcaro recebia políticos e autoridades para jantares numa mansão de 36 milhões e 1,7 mil metros quadrados de área construída no Lago Sul, em Brasília. Caraca! 1,7 mil metros quadrados é grande pra caramba! Pelo menos em uma dessas noites, Alexandre de Moraes esteve presente, embora sua mulher, Viviane, cujo escritório de advocacia tinha um ex-banqueiro como seu mentor, melhor cliente, não apareceu. Neste jantar ocorrido no último trimestre do ano passado, quando já vigia o contrato de 129 milhões de Viviane com o Banco Master, Moraes dividiu as conversas com políticos poderosos do Centrão, deputados e ministros. E, naturalmente, com um gentil anfitrião, que era o Vorcaro. Era o único ministro do STF, entre os cerca de 20 convidados, todos homens. Coincidência? Outra. Ações da mulher de Moraes no STF e STJ vão de 27 para 152. Tem mais. O Glenn Greenwald publicando todas. Família Moraes compra mansão por 12 milhões em Brasília. Tem mais. O Glenn Greenwald publicando o PT aqui. Você sabia? Alexandre de Moraes, ministro golpista da Justiça, recebeu 4 milhões de empresas investigadas pela PF. Essa é uma acusação feita pelo PT. O PT nunca foi fechado com o Moraes. Estaria o Lula usando o Moraes? O Lula foi safo o suficiente para usar o Moraes, até que no momento certo ele fechou um acordo com os americanos que vão garantir mais 4 anos de poder para o Lula e um fora Moraes, tirando o ministro golpista
que o PT chamava de golpista, você esqueceu? Que o PT chamava o Alexandre de Moraes de ministro golpista, que colocou o Temer no poder. Lembraram disso? E acusavam que o ministro Alexandre de Moraes recebeu 4 milhões de reais. Tem mais. PT também fazendo acusação. O ministro da Justiça do governo golpista do Michel Temer, Alexandre de Moraes, é conhecido por ações violentas da PM em manifestações e por advogar para aquele primeiro comando. Saiba mais, matéria do PT, pessoal. Ou seja, o PT já foi amplamente crítico de Moraes. Pois é, pessoal. Então esse aqui eram os tempos em que o PT chamava o Alexandre de Moraes de ministro golpista, advogado daquela instituição. Pois é. Será que o PT entregaria o Alexandre de Moraes para o Donald Trump? Minaria, puxaria o tapete do Alexandre de Moraes? Será que o PT trairia o Alexandre de Moraes? Dá uma olhada. Qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião sincera aqui é que sim, o PT trairia o Alexandre de Moraes. E aí veio o Partido Novo. O Partido Novo trouxe uma linha do tempo aqui com críticas ao Supremo. Veja, quando uma mão suja a outra. Primeiro ponto da linha do tempo. A esposa do amigo do meu pai, a esposa de Dias Toffoli, integrou, né? Já não integra mais. Integra o quadro societário do escritório que mais tarde passaria a defender Daniel Vorcaro. Integrou. Patrocínios supremos. O Banco Master começa a patrocinar eventos internacionais como o Gilmar Palusa, com a presença de ministros como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Tudo em família. Ministros do STF decidem que a Suprema Corte pode atuar em processos de clientes de escritório de advocacia, de cônjuges ou parentes até o 3º grau dos ministros. Então podem atuar, não tem problema não. Casa de cartas começa a cair. A Polícia Federal deflagra a Operação Compliance Zero, prendendo Daniel Vorcaro e executivos do Banco Master por suspeita de fraudes bilionárias. O assunto foi só futebol, confia. Dias Toffoli viaja de jato particular para assistir a final da Libertadores acompanhado de advogado do Banco Master. Dias depois da viagem, Toffoli transfere o caso para o STF e impõe o sigilo máximo. Confia. Contrato da esposa do Supremo, né? Contrato Supremo da esposa. Documento vazado mostra o contrato entre Banco Master e a esposa de Alexandre de Moraes com pagamento de 3,6 milhões mensais. Meses antes da operação da PF, Moraes compra mansão de 12 milhões, valor incompatível com os seus ganhos como ministro da Suprema Corte. E aí, o Partido Novo te pergunta, após tantas ligações entre o STF e o Banco Master, o que mais está por vir? Meu irmão, tem muita coisa ainda por vir. O Ramiro falou um pouquinho sobre isso aqui. O que fazia Alexandre de Moraes em um jantar privado na mansão de 36 milhões de reais de Daniel Vorcaro? Moraes foi o único ministro do STF entre os mais de 20 convidados. O encontro ocorreu no final de 2024, quando já estava em vigor o contrato de 129 milhões de reais entre o escritório da sua esposa e o Banco Master de Vorcaro. O detalhe mais perturbador é que a Viviane, a advogada titular do contrato, não estava presente no jantar. Foi descortesia do anfitrião ignorar a sua principal prestadora de serviços ou o vínculo real não é exatamente com ela? Quando um ministro frequenta jantares privados de banqueiros com interesses diretos, a dúvida institucional deixa de ser paranoia. O impeachment deixa de ser retórica e passa a ser consequência. Vou além. Vou bem além. O impeachment não é consequência, é necessidade. O Brasil inteiro está esperando que isso aconteça. Mas eu disse, não acredito muito que isso vai acontecer. Eu, por outro lado, vou além. Eu acho que vão liberar uma saída honrosa para o ministro Alexandre de Moraes, que vai pedir para sair.
vai entrar pela política, vai virar senador da República. Talvez pleitear o cargo de presidente da República. Só que eu preciso contar uma coisa para vocês. A esquerda não gosta do Alexandre de Moraes, não. Isso é fato, tá? A esquerda não gosta. Vem cá. Ó, essa menina aqui é uma militante da esquerda. Ela fez uma publicação junto com o Jones Moura. Moraes não é aliado da esquerda. Pois é, a esquerda não gosta do Moraes. A direita também não. Será que o Moraes consegue se eleger? Ah, esquece, né, meu amigo? Um ou outro militante é que ficou ali do lado do Moraes. Mas a esquerda também já está largando a mão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele não é o nosso aliado. A esquerda esqueceu que o Alexandre de Moraes era parte de partidos de direita. A esquerda finge que não vê o que está acontecendo com o Banco Master e o Alexandre de Moraes agora. E é a nossa tarefa colocar esses temas em pauta, porque muitas pessoas da classe trabalhadora são críticas ao STF, mas infelizmente quem canaliza essas críticas é a extrema-direita, porque nós temos uma esquerda hoje que tem amor à institucionalidade. É óbvio que foi um absurdo o que o Trump fez contra o Alexandre de Moraes e a esposa dele, né, que foi impor aquelas leis Magnitsky contra eles, impedir de entrarem nos Estados Unidos. Acho que isso é uma ação que deve ser repudiada, óbvio. Tem um significado muito forte de achar que o Brasil precisa se curvar diante dos Estados Unidos, ok. Mas tem muitos parlamentares de esquerda que, assim, super comemoraram que o Lula conseguiu tirar as sanções da lei Magnitsky do Xandão, super ficaram nessa luta, temos que lutar pelo Alexandre de Moraes. E, sinceramente, Mauro, essa não tem que ser a nossa prioridade, lutar pelo Alexandre de Moraes. Que bom que ele tem feito muitas coisas em defesa da democracia burguesa. Ótimo, porque, infelizmente, a gente estava numa conjuntura em que nem esse mínimo nós tínhamos. Mas eu acho que a nossa tarefa, enquanto esquerda radical, é disputar o sentimento anti-STF que parte da classe trabalhadora tem. Só o povo pode mudar as coisas, né? Só a classe trabalhadora. Vem cá. Eu sei que vocês não gostam da esquerda, mas vocês vão parar eles se eles estão indo para cima do Alexandre de Moraes, ou vai deixar o barco pegar fogo só para assistir no que dá? Eu vou ficar só assistindo. Moça, continua, vai em frente, toca o barco, pede o impeachment do Moraes, pode ir para cima. O Alexandre de Moraes não é amigo da esquerda, então vocês têm todo o direito de tacar-lhe pau no Alexandre de Moraes. Até a Globo tem, por que vocês não vão poder? Porque a Globo, no Jornal Nacional, dedicou um bom tempo para falar do ministro Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Banco Master. O ministro do Supremo Dias Toffoli negou um pedido do Banco Central e decidiu manter a data da cariação no caso Master. Será na próxima terça-feira. Hoje, entidades do setor financeiro saíram em defesa do Banco Central. Exaltaram o papel independente e técnico da instituição. A cariação foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, relator do inquérito que investiga fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o BRB, Banco de Brasília. Desde o início deste mês, o caso tramita em sigilo no Supremo por determinação de Toffoli. Vem cá, você já não aguenta mais ouvir falar desse caso Banco Master, não é? Vem cá, você já está chateado de que já tem uns 3 ou 4 dias de editoriais seguidos que toda hora entra o assunto do Banco Master, não é? Você já está chateado, não tá? Aguenta. Sabe por que você tem que aguentar? Porque quando era o Bolsonaro no poder, eles repetiam a importunação à baleia de 5 em 5 minutos. E hoje, se a mídia está batendo em cima do Banco Master, é hora de você fazer seu dever de casa, compartilhar, divulgar e aguentar isso. É a única chance que tem agora de talvez, né, dar uma cessada nos avanços autoritários que a gente está vendo, como por exemplo, mandar prender um cara porque o outro tentou fugir. Então, tenha um pouquinho de paciência, porque isso aqui é importante. As investigações começaram em 2024 na Justiça Federal. A Polícia Federal listou uma série de operações suspeitas entre o Master e o BRB, que é um banco público.
Segundo a investigação, o Banco Master não tinha fundos suficientes para honrar os títulos que emitiu com vencimento no ano de 2025. Comprou então créditos sem realizar qualquer pagamento de uma empresa chamada Tirreno. E em seguida revendeu esses mesmos créditos ao BRB, Banco de Brasília, que pagou cerca de 12 bilhões de reais pelo negócio. O BC rejeitou a compra do Master pelo BRB e no mês passado decretou a liquidação do Master, entre outros motivos, pela falta de dinheiro em caixa para honrar compromissos. No dia 24 de dezembro, Toffoli decidiu por conta própria, sem um pedido da Polícia Federal ou outra instituição, marcar uma acariação para a próxima terça-feira. Entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, os dois investigados por fraude, e o diretor de fiscalização. Veja, o ex-diretor do BRB investigado por fraude, o diretor do Banco Master investigado por fraude e o diretor do Banco Central. O diretor do Banco Central, esse cara que você está vendo aqui, é o responsável por fiscalizar os dois. O Toffoli, sem ninguém pedir, sem a Procuradoria-Geral, sem a Polícia Federal pedir, vai colocar esse cara que está investigando os dois contra os dois que são os investigados. É mais ou menos, tá? O Toffoli pegar um caso de investigação de drogas, colocar o traficante, colocar o interceptador e o cara da Polícia Federal e falar, e agora, qual de vocês está mentindo? É exatamente isso. Isso não está na lei. Do BC, Ailton de Aquino Santos. Esse tipo de procedimento é usado para confrontar versões diferentes. No mesmo dia, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu para Toffoli suspender a acariação. Gonet considerou a medida prematura, já que os intimados não foram ouvidos individualmente e o material da investigação ainda está sendo analisado. Mas Toffoli rejeitou o pedido e manteve o procedimento. Ontem à noite, o Banco Central entrou com um recurso no STF pedindo esclarecimentos para evitar o que chamou de armadilhas processuais, ou a suspensão da acariação. O BC queria saber exatamente que pontos controversos seriam abordados durante a acariação. Em que condição o diretor Ailton de Aquino está sendo intimado, se como acusado ou como testemunha, se ele está sendo chamado como representante do BC ou em caráter pessoal, e o motivo da urgência, já que o judiciário está em recesso e ainda não houve depoimento prestado. Hoje, associações que representam bancos, fintechs e o mercado financeiro saíram em apoio à autonomia e à atuação do Banco Central. Foi um comunicado conjunto assinado pela Associação Brasileira de Bancos, pela Associação Nacional das Instituições de Crédito, pela Federação Brasileira de Bancos e pela Zeta, a associação que representa empresas do setor financeiro e de meios de pagamento. Vamos lá, todas essas instituições ligadas à Faria Lima, ao sistema financeiro, saíram em defesa do Banco Central, dizendo que o que eles estão fazendo tira a credibilidade do Banco Central, enfraquece o Banco Central e reforça a perseguição do Supremo contra instituições, né, que controlam aí os parâmetros financeiros do Brasil, né, que é o próprio Banco Central. E isso aí enfraquece muito, né, o compliance brasileiro, ou seja, a segurança brasileira afasta investidores. Resumindo, para o Isaac Sidney, e eu conheço o Isaac Sidney, tá? O presidente da Febraban, eu conheço ele, já fiz lives, conversei com ele pessoalmente algumas vezes já, com o Paulo Ganimi, que era o presidente, o diretor, o líder do Partido Novo, um cara excepcional. Eu garanto uma coisa para vocês, garanto, tá? A Faria Lima quer fritar o Alexandre de Moraes e o Toffoli. Pagamentos. As entidades defenderam que a presença de um regulador técnico e, sobretudo, independente do ponto de vista institucional e operacional é um dos pilares mais importantes na construção de um sistema financeiro sólido e resiliente. Destacaram que o Banco Central vem exercendo esse papel, que inclui uma supervisão bancária atenta e independente, de forma exclusivamente técnica, prudente e vigilante. Sem citar o caso do Banco Master, as instituições afirmaram que a atuação do Banco Central inclui a intervenção e, em casos extremos, a necessidade de liquidação de instituição financeira problemática e sem condições de seguir em suas atividades.
e que revisar uma medida como essa seria permitir que outros atores institucionais tenham a possibilidade de invalidar o mérito técnico dessas decisões, rompendo um dos alicerces fundamentais do funcionamento do sistema financeiro, com graves impactos para o próprio funcionamento da economia brasileira e enfraquecimento da autoridade financeira. Declararam reconhecer que o Poder Judiciário pode e deve analisar e sindicar os aspectos jurídico-legais da atuação dos reguladores, e o apelo das entidades que representam o setor bancário é que se preserve a autoridade técnica das decisões do Banco Central, para evitar um cenário gravoso de instabilidade. Em outra nota, a Anbima defendeu a autonomia e a independência do Banco Central para conduzir e decretar liquidações extrajudiciais. Veja que foi uma série de entidades ligadas ao setor bancário, a Faria Lima, defendendo o Banco Central e atacando o Supremo Tribunal Federal, falando que o Supremo não pode fazer isso. Entenda uma coisa, o Vorcaro é um cara que deu um golpe financeiro? Ao que tudo indica, sim. Ainda está sob investigação. Mas o Vorcaro, quando ele montou o Banco Master, ele foi um outsider. Hoje, qualquer banco que tenta se aproximar do mercado financeiro brasileiro, esse cara é expurgado. Hoje é um sistema totalmente protegido, o sistema bancário financeiro do Brasil, tá? Ou seja, se você quiser montar um banco aqui no Brasil, cara, os grandes bancos vão te devorar. O Vorcaro enfrentou esses caras. Teve o auxílio de gente grande, e aí eu não posso citar 11 pessoas, e nem 513, nem 81, mas eu posso dizer que teve gente muito grande envolvida nisso aí, que deram um sustentáculo. E aí foi a base financeira da pirâmide da Faria Lima contra a base política e econômica para ver se o Banco Master se sustentava ou não. E os caras conseguiram levantar o Banco Master, que começou a roubar um monte de cliente do Itaú, do Unibanco, de bancão. Olha que doideira, meu filho. Só que este cara convivia demais com político, começou o quê? A roubança, a lambança. E aí o Banco Central veio, denunciou, pediu, os bancões vieram ao Banco Central, denunciaram, pediram a liquidação, pegou a turminha da política de surpresa e, liquidaram o Banco Master. Ou seja, é a Faria Lima querendo destruir o Banco Master, que está envolto em fraudes. Ou seja, a briga aqui é Banco Central independente contra a turma política que recebia contratos generosos do Banco Master. Deu para você entender o porquê que a briga está tão grande? Olha, isso aí foi aula boa de economia, hein? Judiciais de instituições financeiras sempre que forem necessárias, e que a possibilidade de reversão de uma decisão como essa compromete a economia, fragiliza a autonomia do Banco Central e mina a confiança nos pilares que sustentam um mercado sólido, competitivo e estável. No fim da tarde, o ministro Dias Toffoli rejeitou o pedido do Banco Central sobre a acariação. Afirmou que nem o Banco Central nem o diretor da autarquia são investigados, que a participação do BC no procedimento é relevante, tendo em vista que o objeto da investigação tange a atuação da Autoridade Reguladora Nacional. Declarou ainda que a urgência da acariação está justificada diante da significativa interferência dos fatos em apuração no sistema financeiro brasileiro. Vamos resumir isso aqui para vocês. Vocês viram que os bancões querem fritar o Banco Master. O Toffoli surgiu aqui para defender o Banco Master e fala em invalidar a decisão do Banco Central de caçar a autorização do Banco Master de funcionar. Fala em caçar isso aqui. Então os bancões vieram e falaram: Toffoli, você não pode colocar uma figura do Banco Central para fazer uma cariação com os outros. Você está enfraquecendo o Banco Central. Ou seja, os bancos deram um truque. Falou: Toffoli, não faz isso. O Toffoli gritou 6 e falou: eu vou fazer sim, vou acariar sim. E aí, meu amigo, a briga só está começando. O presidente Lula sancionou a lei que aumenta a taxação sobre casas de apostas e fintech. Beleza, pulou aqui, mas veja que a Jornal Nacional, Rede Globo de televisão, deu mais de 5 minutos de atenção para o caso Banco Master. Ou seja, a Globo, todo mundo sabe,
está do lado do sistema financeiro, que embanca o sistema financeiro, não são umas togas do STF. Cá entre nós. Então, tem muita chance dessa turma cair. E aí veio a Damares e falou, quer saber? Numa tacada só, podemos derrubar 7 ministros e fazer uma limpeza completa. A Carol vai concordar agora. Tem condutas de ministro que não são passíveis de impeachment, mas que precisavam ser punidas. Por exemplo, aquela famosa frase do ministro Barroso, perdeu o mané. Aquela frase, quando ele se dirige a um cidadão brasileiro, zombando de uma forma debochada, perdeu o mané, aquilo daria impeachment? Não, porque não é crime de responsabilidade, mas aquilo poderia ter dado uma punição para ele. Então, essa PEC que eu apresento, eu trago algumas condutas que precisam ser punidas. E eu crio, dentro do Supremo Tribunal, um conselho de ética. É uma comissão de ética, mas com regramentos. Então, a ideia do Fachin eu já materializei lá atrás. O Senado não teve coragem de tocar nisso ainda. Mas a gente tem outras iniciativas. Por exemplo, eles precisam ser vitalícios mesmo? Não. Será que não precisávamos colocar aí um limite de anos para o ministro da Suprema Corte? Outra coisa, Carol, e eu quero lembrar aqui a todos vocês, prestem atenção, por que eu estou falando o tempo todo que o Banco Master, ele é um episódio que a gente não pode perder essa oportunidade? Porque nós estamos falando de 2 ministros envolvidos com o Banco Master até agora, o Toffoli, e o por Moraes. esse sigilo absoluto que ele coloca, e por conta do Alexandre de Moraes pela advocacia administrativa, e por conta da esposa dele. Mas a gente sabe que pelo menos 7 ministros, pelo que eu li essa semana, são 7, seus parentes têm escritórios, aí, Carol, que têm ações na Suprema Corte. Gravíssimo. Pelo menos 7. Então, esse episódio do Master, é possível que a gente pegue 7 ministros, porque a gente vai investigar essa advocacia administrativa do ministro Alexandre, mas nós podemos ampliar o escopo da investigação. Vocês estão entendendo? Meu Deus, vou falar algo aqui muito sério. Mas eu dei uma entrevista há uns 5 meses atrás, que em 27 vai ter impeachment de ministro? Vai. Porque nós teremos um Senado diferente. Carol, o segredo é aumentar o número de senadores corajosos e ousados no Senado. Isso. Tá? E não é senador cacique não, gente. Pegue senador técnico, senador... Assim, uma Damares, desculpa a falta de modéstia, que não tem grupo econômico, uma Damares que queira chegar lá e fazer a diferença. Pôr a sua vida em risco. E muitas vezes chamar de louca, né, senadora? Pode chamar de louca, chama de louca. Chamam de louca, eu vou trabalhando aqui na base. Mas presta atenção. Eu disse há uns 6 meses atrás que em 27 vai ter impeachment de ministro. Aí perguntaram, do Alexandre? Eu disse, quantos necessários? Deixa eu falar uma coisa, Carol. Se a gente trabalhar meu Deus, se a gente trabalhar direitinho esse caso do Master, nós não vamos ficar em 2 ministros. É possível que a gente tenha o ano de 26 inteiro para investigar outras advocacias administrativas. Sim. E aí, será que não teríamos coragem de fazer uma limpeza maior na Suprema Corte? Pegou fogo, hein? Pegou fogo. Agora você imagina se o que a Damares está falando faz sentido, faz todo sentido o que a Damares está falando, pode ter certeza disso, tá? Dá sim, se 2026 muda o jogo, e nem que mude, o Lula não gosta de um monte de ministro que está lá. Alexandre de Moraes é um dos ministros que está na mira, o Toffoli, o Lula não gosta. Então, dá para acontecer. O caso Banco Master, por mais que vocês falem, olha, não gosto de falar de Banco Master, não faz isso. Não, temos que falar, porque o jogo está muito interessante, tá bom? Dito isso, brigadão pela confiança, pela credibilidade, e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.